Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do CRCRJ. Hoje falaremos sobre: está difícil achar colaboradores? Já pensou em diversificar? Eu sou Luiz Tranquilino, coordenador da Comissão ESG, e antes de apresentar nossos palestrantes de hoje, gostaríamos apenas de dar alguns avisos importantíssimos, né? Ao final da live, no chat aqui do YouTube, será disponibilizado o link para que possam inserir as informações para emissão do certificado. Os nossos cursos em formato presencial voltaram. Acesse nosso site e confira temas disponíveis. O CRC na palma da mão, o aplicativo CRC está disponível para download. É o CRC se atualizando e se conectando com a categoria. Ative as notificações e fique por dentro das novidades. E falando em conexões, o CRCRJ está presente também nas redes sociais. Lá divulgamos a agenda de lives, cursos e muitas outras informações relevantes para a categoria. Siga para acompanhar as ações em prol da categoria. @CRCRJ Oficial. Essa live ela é interativa. Mande suas perguntas pelo chat para que sejam respondidas ao vivo. E compartilhe conhecimento. Envie esse link para os seus amigos, colegas de profissão. E agora vamos iniciar a nossa live. Antes também, aproveito para nos acompanhe, a nossa comissão, nós temos o e-mail, nós temos lá o site dentro do CRC das comissões, acessem lá, vão ver muitas novidades. E agora nós vamos iniciar, de fato, a nossa live, para falar sobre está difícil achar colaboradores? Já pensou em diversificar? Então, olha só, estamos aqui com a Carol Freitas, psicóloga, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, a Valéria, que é integrante da nossa comissão ética aqui no CRCJ, e eu vou, embora tenha apresentado primeiro a Carol, eu vou pedir que a Valéria se apresente e depois passe o comando para a Carol. Vamos lá, Valéria. Oi, gente, ótima tarde para vocês, ótima tarde, Luiz, pessoal do CRC, Carol. É um prazer estar aqui novamente falando sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre diversidade social, que são as agendas de ESG, né? Não sei se todo mundo que está assistindo a gente já ouviu falar sobre essa sigla, mas é uma sigla que está aí criando forma no mundo todo, para poder falar sobre como a gente se relaciona com o meio ambiente, como a gente se relaciona com as pessoas, com o social. Então, é um prazer muito grande poder ter esse espaço no CRCRJ para poder falar sobre essa agenda. Então, meu nome é Valéria Messias, eu sou gestora da Inove Soluções, uma empresa contábil aqui do Rio, sou membro da comissão de ESG do CRCRJ do Rio de Janeiro, e desde o ano passado, eu tive o imenso prazer de conhecer a Carol. Não é? A Carol, ela é gestora também da GPS Pessoas, uma empresa que trabalha com recursos humanos focada em empresas de contabilidade. Então, assim, a Carol, ela conhece a dor do contador, do empresário contábil. Ela tem se dedicado a trabalhar aí com empresas contábeis, reestruturando equipes, trabalhando com pessoas. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre essa dificuldade do apagão de mão de obra, né, Carol? De como que está complicado você conseguir pessoas de maneira qualificada. Eu tenho certeza que qualquer empresário contábil que estiver ouvindo a gente agora vai ter essa dor, né, aí no peito. Recentemente a gente teve, né, Luiz, no Conte Rio, e um palestrante falou exatamente isso, né? Que hoje você tem empresários contábeis querendo fazer coisas, mas que não podem fazer porque não tem pessoas, né? Para poder seguir com eles. Então, a Carol vai falar sobre essa questão de como a gente pode diversificar, né? Como a gente pode trazer esse universo diverso para dentro da nossa equipe contábil e, com isso, conseguir alcançar mais pessoas e também melhorar nosso ambiente de trabalho, nossas empresas, abrir a nossa empresa contábil para essa agenda e para esse mundo. Carol, com você. Obrigada, Luiz. Obrigada, Valéria, pela apresentação também e pelo convite. Vocês já falaram tudo, né? Mas só complementando, então, eu sou fundadora e uma das diretoras aqui da GPS Pessoas, que é uma consultoria de RH estratégico especializada em empresas de contabilidade.
E a nossa missão é proporcionar mais felicidade e resultado no trabalho, ter relações mais saudáveis, né, dentro das empresas. E uma das formas de fazer isso é aplicando a diversidade, é entendendo o que exatamente a empresa de contabilidade precisa entregar, quais são os desafios, quais são os perfis mais adequados, não se atendo a algumas questões de preconceitos que já vêm aí do mercado de trabalho há muito tempo. Então, fiquei muito feliz quando a Valéria comentou sobre esse tema, porque a ideia aqui é a gente falar das principais coisas que a gente ouve nas empresas de contabilidade, os principais preconceitos e as principais oportunidades também que a gente percebe que existe para trazer mais pessoas e ampliar o leque de possibilidades de candidatos, uma vez que profissionais qualificados para empresas de contabilidade está cada vez mais difícil de encontrar, né? Então, muito obrigada aí, pessoal. Então, Vocês querem que eu vá falando sobre o isso, eu tema? acho que a Carol pode continuar, acho que ela separou aí alguns assuntos, alguns pontos, né, muito legais, né, porque quando a gente fala de diversidade, né, Carol, a gente pode falar de um mundo, né, de um universo, mas a gente escolheu trazer, a Carol, na verdade, escolheu trazer alguns pontos essenciais, né, eu estava aqui numa reunião com a equipe, a gente falou inclusive sobre isso que eu acho que a Carol vai tocar, então acho que você pode discorrer à medida que tiverem, que a gente tiver aqui perguntas, né? A gente vai, acho que separar um momento aí no finalzinho para poder inserir essas perguntas e daí a gente vai respondendo, tá bom, Carol? Não, Carol e Valéria, né? Até porque essa matéria, recursos humanos, ele é bem, por si só, já bastante diverso, né? Amplo, Sim. né? Cheio de É verdade. nuances, né? Cheio de possibilidades, né? Cheio de riscos, né? Quando a gente trata o assunto ESG, né? A gente fala diretamente as questões de risco, né? Essa gestão do risco e principalmente, né? O RH, o recursos humanos, ele está ali presente em tudo, né? Todas as ferramentas de gestão, sejam financeiras, administrativas, de governança, elas têm origem no recursos humanos, porque é ali onde estão as questões. Então, assim, para eu disseminar isso na empresa, para tornar uma forma mais preventiva, prudente, o recurso humano ele tem que, de fato, né, trabalhar em todas essas possibilidades para que gere realmente um canal mais assertivo, né, para tratar de todas né, esses subsistemas que tem naturalmente do recursos humanos, e eu acho que é justamente isso que a Carola traz para a gente e que tem tudo a ver com a ESG. A ESG é isso aí, a gente trazer coisas na prática de gestão para justamente ter lá no seu impacto final, né, esses riscos sejam bem reduzidos, né, a ponto daqueles que possível for sejam disseminados mesmo, né, sejam excluídos. Então, assim, pô, Carol, manda aí. Bora? Então, bora lá. Então, vamos lá. Recentemente, eu era uma das facilitadoras do grupo de estudos de diversidade e inclusão na BRH São Paulo, né? Associação Brasileira de Recursos Humanos. E quando a gente fala de diversidade nas empresas, o que nós estamos falando? Que é contratar e ter pessoas no time que sejam diversas em raça, diversas em orientação sexual, identidade de gênero, religião, idade. Então, a gente perfis comportamentais também, né, valores. Então, é a gente contratar, desenvolver e ter no time pessoas que tenham diversas origens, diversas formas de enxergar o mundo, porque a gente entende que dessa forma a empresa ela tende a inovar mais, porque tem opiniões diferentes. A empresa, quando aprende a lidar bem com essas diferenças, até a gestão de conflitos fica melhor, né? Porque consegue entender o que o outro precisa e não fica ali preso em alguns preconceitos. E aí, contando um pouquinho do histórico, aqui na GPS Pessoas, nós estamos há 6 anos no mercado e nós não atendíamos, nós não fazemos recrutamento e seleção. Inclusive, existem outras empresas no mercado já de recrutamento e seleção. É o subsistema no RH onde tem mais agências, né? A gente estava mais focado na parte de performance e de estruturação de outros subsistemas de RH.
mas os nossos clientes começaram a nos demandar muito, dada a dificuldade. E aí, com base nas mais de 150 vagas que nós trabalhamos no último ano, a consultora a gente pegou, vamos ver nos requisitos das vagas, quando esses clientes, que são todas empresas de contabilidade, nos passam, o que normalmente eles estão nos pedindo que cabe, que encaixa ou não com essa questão da diversidade. E aí eu já vou chegar no etarismo lá no ponto final, mas vamos passar aqui ponto por ponto. Então, todos que trabalham em empresas de contabilidade, quando abrem vagas, querem pessoas que já tenham experiências em empresas de contabilidade, e tem que ser experiência recente. E a gente entende o motivo, porque é diferente trabalhar numa indústria, é diferente trabalhar numa contabilidade interna, em relação à diversidade de conhecimento, em relação a ritmo de trabalho, mas hoje, quando tem 1.500 vagas aqui em São Paulo, no caso, por exemplo, aberta ao mesmo tempo para contabilidade, está todo mundo procurando o mesmo perfil. Então, aqui já é um ponto, né? Então, por mais que seja ideal, que é mais fácil a integração, será que a gente precisa focar mesmo só em pessoas que a última experiência foi em empresa de contabilidade? Porque dessa forma a gente acaba restringindo e competindo com todas as outras empresas de contabilidade que estão buscando pelo mesmo perfil. Quando a gente fala de raça, nunca tivemos nenhum requisito. Não, só quero pessoa branca, só quero pessoa preta, só quero oriental. Isso não. Então a gente não percebe em empresas de contabilidade nenhum tipo de discriminação em relação à raça, pelo menos ali no momento da abertura de vaga. Digo isso porque eu não estou entrando no mérito de como que é a gestão no dia a dia, né? Estou falando ali nos critérios para fazer a contratação. Orientação sexual, identidade de gênero, também não é um dos requisitos e nunca veio para nós como não pode ser homossexual, não pode ser transexual, não vem esse pedido, não vem essa solicitação. Inclusive, nós atendemos uma empresa onde os donos, né, os diretores são muito religiosos. E eu lembro que ali faz uns 2 anos isso. Foi contratada uma moça, né, que ela é homossexual, e quando foi ter a festa de final de ano, abriram para a família e teve toda uma tensão, né, porque ela ia levar a namorada dela. Mas aí rapidamente ali foi feito ali um comitê e falar, e daí? Né? O mundo está dessa forma, e aí a diretoria bem tradicional ali, preocupada, fazendo o melhor que eles podiam, não estavam agindo de má fé nem nada, mas eles falando, mas tem certeza que isso é normal? A gente precisa falar para os outros colaboradores como eles têm que se portar? E a gente, não tem, é só vocês lidarem com naturalidade, porque tem que ser dessa forma. E deu tudo certo. Por que eu fiz esse gancho? Só para falar que não vem esse requisito, mas em algumas empresas, alguns diretores às vezes têm ainda algumas dificuldades, alguns receios de como lidar com essa situação. Religião também não vem, então não fala assim, olha, não pode ser da Umbanda, não pode ser espírita, não pode ser evangélico, não são requisitos, ainda que em algumas empresas, quando tem pessoas de religiões diferentes, tende a ter algumas discriminações e alguns conflitos ali. Mas falando de processo seletivo, né, a gente está falando de dificuldade de contratar, na hora de buscar, esse não é um requisito. Qual é o requisito, então, Carol? Que na hora que vem as vagas, além de ter que ter experiência em empresa de contabilidade, qual que mais impacta? Idade. Então, assim, quase todas as vagas de assistente, a pessoa tem que ter de 20 a 26, 27 anos, 30 ali de vez em quando aparece. Analista, 35 no máximo, né? Porque 36 anos, a pessoa ainda é analista, ela é fraca, né? A pessoa com 28 anos ainda está no cargo de assistente, ela tem algum problema. Ela é fraca, porque se ela quisesse realmente crescer, se ela realmente quisesse se desenvolver, ela já teria um cargo maior. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma vaga na área fiscal, e a líder do fiscal naquele momento tinha 34 anos, né? Já faz um tempinho. E aí, na hora dos requisitos, era uma vaga de analista, aí estava ali na faixa etária, até 32 anos.
E aí eu questionei, eu falei, fulana, mas por que que um analista pode ter só até 32 anos? Ela falou, bom, Carol, é porque na minha experiência, quando eu contratava pessoas que eram mais velhas do que eu, elas não me respeitavam, tinham preconceito porque eu era mais jovem. Aí eu falei, certo, essa é a sua experiência, então quando você contratou alguém mais velho não deu certo. Já teve pessoas que você contratou que eram mais novas que você e também não deram certo? Aí ela, sim. Eu falei, várias, né? Aí ela, sim. Aí eu falei, então concorda que não é questão da idade? E é isso aqui vai muito de viés inconsciente, né? Então, por exemplo, quando eu tinha uma funcionária que engravidou, durante a gravidez, essa funcionária não teve um comportamento adequado, então não vou mais contratar. Difícil, né? Mas não vou mais contratar mulheres que possam engravidar. Mas é só as mulheres que engravidam que têm problema de comportamento? Não. Então, a gente tem que tomar cuidado que acontecem algumas coisas no dia a dia e para a gente é inconsciente, a gente não está fazendo por mal. Mas aqui eu estou trazendo para a gente se perceber, para a gente despertar, né? Mas tem situações que acontecem que é muito mais fácil para nossa cabeça linkar com isso. Então, é porque a pessoa é mais velha, é porque é mulher, é porque estava grávida, é porque isso, é porque é aquilo, sendo que existem aquelas mesmas situações acontecem com várias outras pessoas que não estão nessas minorias, vamos se dizer assim, né? Então, o que a gente mais percebe de preconceito e de oportunidade de ampliar a quantidade de candidatos para as empresas de contabilidade é ampliar a faixa etária. Hoje eu tenho 35 anos, talvez por isso, para mim, uma pessoa de 40, 45, 50 é tudo muito jovem. Está no ápice mental, está no ápice de maturidade. As pessoas normalmente nessa fase estão numa fase de vida, não são todos, também não posso generalizar, mas normalmente estão numa fase de vida onde já tem uma boa experiência, onde já passou, já apanhou nas empresas, né? Já aprendeu o que, que tende a dar certo, o que, que não dá, às vezes tem um pouco mais de clareza do que precisa, tem um estilo de vida, tem uma vida pessoal um pouco mais estabilizada. Novamente, não estou generalizando, tá? E aí, quando eu vejo que não pode contratar mais de 30, 35, 40, 45, não faz sentido nenhum. Porque pessoas com essa idade, e até mais, tá, gente? Tem até lá o Maturity Jobs, que é focado para pessoas de 50 a mais, são pessoas intelectualmente ativas, inteligentes, com experiência, com muita coisa a oferecer, e que a gente precisa abrir a cabeça, parar com aquele pensamento que só tem que pegar gente mais novinha para trabalhar, porque os mais velhos vão dar problema. Tem mais várias outras coisas para falar, mas querem perguntar, querem complementar alguma coisa enquanto isso? Não, então, nesse tópico que você está dizendo, duas situações, né? Bom, primeiro que o acesso à universidade, vamos até tratar dessa maneira, né? E Sim, aí também, por isso que teve mais gente iniciando em algumas carreiras, se não em várias, né, com a idade um pouquinho maior dos 30, né? sim, Porque justamente em função dessa abertura ao acesso, a facilidade ao acesso por vários programas que hoje a gente tem aí disponíveis, né, no país, que facilita de uma maneira ou de outra você ter o acesso. Coisa que se você botar aí há 30 anos atrás, que é muito recente, não não tinha. era bem assim para você entrar na universidade, né? Sim, Então hoje se facilitou. Com isso, lógico, tem alguns outros problemas, sim, as pessoas não estão preparadas à altura, é uma série de fatores, né? E também abrir um outro, então isso é um fator que se deve se levar em consideração, né? E eu também, assim, a maneira aí que você colocou, também traz essa questão dessa confusão de homem, mulher, mais velho, mais novo, né? Eu já tive a oportunidade de prestar um serviço numa determinada empresa, onde ela mantém a contabilidade interna. E aí, no mesmo departamento, três mulheres engravidaram ao mesmo tempo. E as três tiveram que, né, ter suas licenças no mesmo período. Caramba, gerou uma confusão, né, na parte da direção, né? Pô, foram para recursos humanos para ver qual a maneira que trabalharia para que isso fosse evitado e que, na verdade, não se chegou a uma conclusão, porque não tem como botar isso em pauta
né? Porque você tem outros mecanismos. Qualquer um poderia ter um afastamento e mais de um ao mesmo tempo, então ali foi um caso isolado e que não é simplesmente porque são mulheres, né? Então, assim, algumas ainda visões que são míopes, né? E que devem ser modificadas, né? E aí, assim, eu entro até no mérito, assim, do... Primeiro, você tem um plano de cargos, carreiras e salário muito bem definido, onde já tem a previsão, e a previsão no sentido de não deixar acontecer essas questões, né, da idade, né, as competências, principalmente, quais são as competências, tem que estar muito claro, porque isso vai além da idade, vai além do sexo, vai além de qualquer outra coisa que esteja se pensando em otimizar, né? E aí a gente diminui muito, de uma proporção muito maior, né, a desigualdade. Por exemplo, quando a gente fala em ESG, os grandes objetivos é justamente você reduzir a desigualdade e, dessa forma, você aumentar a inclusão das pessoas nos seus mais diversos protagonismos, vamos até colocar dessa maneira. Então, eu defendo muito que, né, o plano de cargo, carreira e salário eles sejam muito bem definidos. O momento em que aquele departamento ou aquela empresa vai solicitar uma contratação esteja muito bem definido essas competências, qual é o perfil, esses detalhes que, né, você melhor que eu aí está por dentro, né, até porque é o teu negócio, né? Então, assim, isso é só para acrescentar É. mesmo esses detalhes que fazem parte dessa rotina aí que a gente tem que massificar para justamente as empresas, independente de tamanho da empresa, né? Porque até é melhor quando você tem uma estrutura pequena, que você pode, né, ter mais disponibilidade para você trabalhar nesse favor, né? Então é isso. A minha colocação aqui é nesse sentido. É, Carol, quando oi. você estava falando aí, eu não pude deixar de lembrar que é um filme que eu vejo várias e várias vezes. Eu, na verdade, já me coloquei aqui numa posição de querer um estagiário como ele, e que resume assim a sua introdução do que você falou, que é o Senhor filme O estagiário, Senhor né? Estagiário, né? Eu acho que foi uma sacada muito legal. Não sei se quem bolou o filme queria, eu creio que sim, né? Mas assim, eu acho que é um aprendizado, né? Porque assim, é Uma exatamente quebra de o dia a paradigma, né? dia. Exato, uma Uma quebra quebra de paradigma. de paradigma. Uma quebra de paradigma. Você via ali que era uma empresa que tinha muita coisa, uma empresa jovem, uma empresa que estava caminhando, mas que necessitava daquele profissional, né? Que necessitava daquela pessoa, daquela bagagem, daquela experiência, daquela idade, necessitava daquilo, né? E hoje a gente vê muitas empresas assim, né? O pessoal é, eu acho que assim, quando a gente entende que a gente é um corpo, né, e uma empresa é isso também, né, cada um realizando uma ação, cada um numa ponta diferente, a gente consegue entender a grandeza que é esse processo, né? Com certeza. Esse filme é muito bacana. E ele tem o quê? Uns 60, 70 anos, né? Ele é um senhor Isso, estagiário mesmo. isso. E é sagaz, é ligeiro, é isso. Porque ele tem todo um repertório, toda uma experiência de vida que possibilita ele ser daquela forma, né? Muito bom. E aí, gente, posso seguir falando algumas coisinhas? É, Show. E aí o Luiz, né, comentou que essa questão que hoje o acesso à universidade, o acesso é muito mais facilitado do que antigamente, com certeza. E complementando que o acesso hoje ele é mais facilitado, já existem estudos há mais de 5, há quase 10 anos, de que não existe mais essa questão que a pessoa, uma vez que ela, com 22 anos, se formou em
publicidade, arquitetura, TI, seja lá qual é a formação, que ela vai passar a vida inteira dela com aquela carreira. Existem estudos, inclusive, que falam que as pessoas vão mudar de carreira 3, 4, 5 vezes no decorrer da vida, até porque o mundo está mudando, as profissões estão mudando, né? Então, agora tem TikToker, agora tem YouTuber, e existem outras profissões que não existiam antes. Então, muitas vezes, uma pessoa com 30, 40 anos pode ser que estivesse numa outra carreira e se percebeu, teve um momento ali, conseguiu perceber que gosta dessa parte de legislação, de números, de ajudar a prosperidade das empresas e quer fazer a migração para a área contábil. Também existe e está tudo bem. Mas aí o que a gente precisa é que os empresários contábeis abram a mente, porque isso é diferente do padrão, isso é diferente do menininho, da menina lá que aos 18, 19 anos resolveu estudar ciências contábeis e está numa carreira a vida inteira. Esse era o padrão de 10 anos atrás, não é mais o atual. Então, a gente precisa também que perceba aí essas mudanças na sociedade, né? Uma coisa que empresa de contabilidade não tem preconceito, o que eu acredito que é muito bom. Antes de abrir a GPS, eu não venho do mercado contábil. Eu trabalhava em segmento de eventos corporativos, viagens, trabalhava em multinacional. E antes, um requisito que era muito comum era a exigência de faculdades de primeira linha. Então, assim, só quero gente aqui em São Paulo, as mais famosas, né? USP, Mackenzie, PUC. Pelo menos isso nas empresas de contabilidade a gente não observa. Para trabalhar na contabilidade, obviamente que tem que ter formação em ciências contábeis. Quando já tem a formação completa ali, precisa do CRC ativo, mas não existe esse foco, o que eu acredito que é muito positivo, até porque tem muitas pessoas em faculdades que não são de primeira linha, se não a maioria, que são muito bons, porque precisam estudar, precisam se esforçar, né? Normalmente são pessoas com origem mais simples, que não têm dinheiro para pagar uma faculdade de primeira linha. Então, isso é algo muito positivo nas empresas de contabilidade, não ter esta restrição. E complementando, outro comentário, né, que o Luiz trouxe da gravidez, quando a gente fala de RH estratégico, é a gente o tempo inteiro entender quais são as estratégias da empresa, qual equipe que nós temos e quais ações que nós temos que fazer. Uma gravidez demora 9 meses, né? Exceto algumas exceções. Normalmente se descobre que a funcionária está grávida ali, o quê? Com 3 meses? Não é da noite para o dia. A empresa tem tempo para se organizar. Então, assim, descobriu que a pessoa está grávida com 3 meses, vamos pegar o cenário aqui pessimista. Prematuro, nasceu com 4 meses, nasceu com 7 meses, né? Teve 4 meses que a empresa tinha conhecimento. Dá para se organizar, dá para trazer outra pessoa, dá para treinar, o INSS banca a licença maternidade. Então, assim, Carol, mas não é o mundo ideal, é bem mais fácil quando a pessoa não sai de licença e eu não tenho que ter esse trabalho de contratação. Sim, não posso negar, é mais fácil. Mas a vida é assim, a gente precisa de mulheres que tenham filhos, porque é assim que a sociedade se mantém. A gente vai proibir mulher de ter filho? Não faz sentido nenhum. Então, assim, não dá para a gente ficar refém, porque olhando de maneira organizada e estratégica para a equipe, a gente consegue se organizar sim e consegue, inclusive, ter benefícios com todo esse processo. E me preparando aqui para a live, eu até vi que a InfoJobs, né, que é um dos principais sites de busca de emprego, fez uma pesquisa com 1.222 profissionais e 57% deles falaram que já sofreram preconceito por conta de idade, corroborando aqui com a nossa live. E uma coisa que eles trouxeram que é diferente, que eu estou focando mais aqui na limitação quando a pessoa é mais velha. Mas muitas pessoas sentem preconceito por serem muito jovens também. E daí eu recordei que aqui nós estávamos com uma vaga aberta de analista fiscal. E era um cliente complicadinho, assim. A gente mandava o parecer, fazia os comentários, mas ele só olhava o currículo. E é uma pessoa de contabilidade, não é uma pessoa de RH, então nem sempre o currículo é o dos melhores, né? A gente tem que estar aberto a conhecer a pessoa. E o rapaz, ele tinha 20 anos, só que ele já tinha acabado de se formar em ciências contábeis, porque ele se formou no ensino médio com 17, né? Então começou a faculdade com 17, então 17, 18, 19, 20. Com 20 se formou.
E ele, desde cedinho, trabalhava em empresa de contabilidade. Então, ele já tinha mais de 3 anos de experiência. Ele era um high potential alto potencial, né? Ele era muito bom. Quando a gente te conheceu, a gente falou, caramba, o nosso cliente sequer quis conhecer. A gente falou, não, vale a pena, o cara é bom, ele fala bem, apresenta uma maturidade até maior do que o esperado para um rapaz de 20 anos. Não, não quero nem conhecer. Então, Eu quero conhecer, Carol, eu quero conhecer, eu quero conhecer. se ele estiver disponível ainda, a gente manda para você, Valéria, prometo. Então, de qualquer forma, um recado que eu gostaria de deixar aqui, né? Porque assim, tem mais um item antes de eu chegar aqui para o recado final. Lembra que eu falei, né, que muitos empresários contábeis falam, bom, mas vou contratar um assistente de 30 anos, ele é fraco, ele não sabe o que quer da vida, não sei o quê, papapá. Inclusive, uma parceira nossa, né, de uma empresa que a gente atende, não posso falar o nome, ela tem 51 anos, é assistente, e ela faz esse filtro para os assistentes, olha a incoerência, né? Quando a empresa fala isso, aí eu falo para a pessoa, mas espera lá, vamos pensar. Vocês só querem pessoas que sejam alto potencial. Vocês só querem pessoas muito ambiciosas. Vocês só querem os melhores do mercado que queiram crescer. Quais são as oportunidades de crescimento que você oferece? Não, mas espera lá. Eu falei, não. Vamos pegar uma média de mercado de uma empresa de contabilidade com 30 funcionários. Uma média aqui para a gente conversar. Quantos gestores tem nessa empresa de contabilidade normalmente? Tem a diretoria, que normalmente são os donos, e tem no máximo 4. Então, a gente tem um gestor no contábil, a gente tem um gestor no fiscal, um no DP, e dependendo da empresa, um BPO financeiro, um que cuida do administrativo. Mas vamos focar mais, às vezes são 3. 3 mesmo, um fiscal, um DP e um contábil. Então tá, então de 30 funcionários, 3 são coordenadores. Todo o restante são assistentes e analistas. Sim. E o que você faz com essas pessoas fenomenais que você está contratando? Porque gente muito boa quer crescer logo, quer ganhar mais, quer ser um especialista. Você tem uma carreira em Y na empresa, tem uma função de consultor, especialista, e você tem dinheiro para bancar essa remuneração diferenciada? Não, Carol, eu não consegui nem repassar o reajuste para os meus clientes. Saiu no aniversário dos meus clientes, não, como é que eu vou pagar mais? Então vamos cair aqui, vamos voltar para a realidade, então, né? Não estou falando que é para contratar gente fraca, não estou falando que é para contratar gente ruim em forma alguma, mas também não estou falando que a gente precisa ter 90% do quadro de pessoas ambiciosas, maravilhosas, que querem crescer rápido, porque depois fica chorando que a rotatividade está alta demais. A gente precisa da maior parte do pessoal ali no meio, médio potencial, médio desempenho, quer aprender, quer crescer, mas também não está desesperado por isso. Então, vamos abaixar um pouquinho a régua aí na exigência, porque você também não vai conseguir dar espaço dentro da sua empresa. Então, assim, e de verdade, aqui na GPS Pessoas, a gente tem uma premissa que todo mundo está fazendo o melhor que pode com o melhor que tem. Então, ninguém está agindo na maldade. O empresário contábil que pensa isso, ele está querendo o melhor para a empresa, ele quer pessoas boas, ele quer que a empresa cresça, ele quer conseguir otimizar processo, colocar tecnologia, oferecer o melhor atendimento para o cliente, tudo isso é verdade. Às vezes toma essa decisão por falta dessa consciência, por falta dessa percepção. Então, o convite aqui tenha essa percepção. Olha quantas oportunidades, quantas pessoas a gente não está perdendo por não conseguir enxergar o macro, por estar focado só ali na alteração da legislação, apagando incêndio com os clientes e não enxergando a equipe, a empresa de uma forma estratégica. Então, fica o convite aqui, para um pouquinho, pensa na sua equipe com carinho, pensa nas estratégias, pensa no que você está liberando e o que você não está, porque isso pode fazer toda a diferença na sua empresa de contabilidade. Tá fazendo sentido, gente, isso? Porque eu me empolgo, né? Mas tá fazendo sentido o que eu tô falando? Não, Carol, tá muito, Carol, muito muito, sentido, né, Luiz? Muito sentido, né? sim, muito É. sentido. Eu, assim, Valéria sabe disso, a gente conversa muito, né? Isso que você está falando,
cai numa situação que, às vezes, se não normalmente, a gente cai numa dificuldade que o dono do escritório, da empresa contábil, e eu prefiro tratar a empresa contábil, porque empresa, empresário, por acaso o nosso negócio é É contabilidade. contabilidade, mas a gente tem uma empresa, e uma empresa ela precisa ser é, montada, elaborada, com tudo aquilo que uma empresa tem para se funcionar, com todos os departamentos, né? Com todas aquelas coisas todas, de cargos e tudo mais. E assim, a gente enxerga uma grande dificuldade ainda hoje, até inclusive com as novas gerações que vem chegando, que é a descentralização da gestão. É muito ainda comigo, eu faço, eu entendo, eu que tenho que estar, eu que tenho que fazer. Então, isso tudo gera essa questão da miopia, né, visual, né? Eu não consigo alcançar, eu não consigo enxergar. E aí e tudo isso que você falou passa um despercebido e eu crio uma regra a partir desse não enxergar, dessa minha cegueira. Eu termino criando essa visão e vira regra e eu não enxergo, não consigo avançar justamente por não descentralizar, né, essa gestão. Não estou falando que eu vou simplesmente jogar para lá, entrego na mão de um. Não, não é. Né? A gente sabe que tudo tem que ter uma ordem, tem que ter uma metodologia, né? Tem que ter um critério, uma política, um processo, um procedimento. E, assim, é, inclusive, isso eu acho que é até um ponto para dar uma palestra, inclusive, não só uma live, mas uma palestra, que é essa desenvolver a capacidade de centralizar a gestão. Né? Aquilo que a gente vê muito facilmente lá, principalmente as empresas multinacionais, né? Que os grandes acionistas, ele nem sequer a empresa aparece, né? E terminam indo para outro país, implanta lá a empresa, lógico, tem todo um mecanismo, mas assim, ele consegue descentralizar e apurar sempre com o mínimo de risco, né? O risco sempre vai existir para qualquer negócio, para qualquer atividade, mas assim, desenvolver esse mecanismo, que eu acho que eu me atrevo até a dizer que do modelo mental, né? Para que a gente se descentralize e a coisa comece a caminhar para evoluir realmente, crescer, e aí entrar em todo esse mecanismo. E aí, de fato, os recursos humanos é aquele que está pronto para auxiliar nisso aí. Né? Tendo esse gancho, É, Luiz, pode falar, Valéria. não, não, pode continuar, Carol, pode continuar. Não, e pegando esse gancho, lembra que eu falei, né, que a gente entende que tá todo mundo fazendo o melhor que pode com o melhor que tem. Da nossa parte, a gente também entende o empresário contábil de ter essa centralização, esse receio, porque empresa de contabilidade a gente brinca que piscou, levou, tomou multa. E os empresários contábeis, eles têm formação técnica. Então, durante a faculdade, durante o ensino, não aprenderam sobre gestão de pessoas, gestão estratégica. Não estou falando da parte de legislação, falando como ter uma estratégia de pessoas dentro da empresa, como marketing também, vendas, tem outras disciplinas também que não são abordadas e que são essenciais para o sucesso, para a prosperidade de um negócio. Então, a gente entende por que isso acontece. Porém, existem muitas empresas que já estão evoluindo, inclusive as que nós atendemos, a gente ajuda elas a fazerem isso. Então, e hoje ainda com a tecnologia, está mais fácil para descentralizar, porque existem ferramentas que você parametrizando direitinho e fazendo um acompanhamento adequado, você consegue saber se a equipe está entregando, se não está, se está correto, se não está. A gente estrutura a liderança, o que, que a diretoria precisa fazer, o que, que é uma gerência, o que, que é uma coordenação. Então, tudo bem se não fez até agora, no sentido de que é compreensível, mas passado, né? Uma vez que se entende a necessidade, uma vez que percebe os impactos negativos de estar ali apagando incêndio na operação e não enxergando todo, vamos mudar. E só mais um adendo, a gente atendeu mais de 100 empresas de contabilidade, então eu fico falando, os exemplos dos clientes ficam vindo na cabeça, né? Essa questão de descentralizar, teve uma vez que um diretor falou para mim assim, Carol, legal, você está falando para mim que eu preciso confiar nos meus coordenadores, preciso formá-los para que eu possa me ocupar na função de diretoria. Eu vou fazer o quê enquanto diretor?
E, novamente, ele estava no maior nível de consciência possível dele naquele momento. Aí eu falei, vamos lá, o que que normalmente uma diretoria faz? Fica pensando no futuro do negócio de médio a longo prazo, busca parcerias no mercado, entende o que está acontecendo, busca implementar novas soluções, busca novas tecnologias, estipula metas, verifica os resultados das metas e define outros caminhos, outros objetivos. Tá ali, é o principal maestro ali da sintonia. É isso que um diretor faz. Eu não fazia ideia, Carol, que tinha isso. Para mim era garantir que o contábil fiscal e DP estão entregando, pagar as contas, pagar funcionário e resolver problema. Falei, não, existe um mundo muito maior. E aí a gente vai ajudando até essa consciência a avançar. Pode falar, Valéria, desculpa. Nada, Carol, a gente já tem pergunta aqui, eu já vou passar Tá, para você tá é, bom. uma dessas perguntas. Mas eu queria só tocar numa coisa, né, que você falando aí sobre, principalmente sobre a questão da idade, né, fazendo correlação com o filme. A maioria dos empresários contábeis, é claro que a gente tem, e eu soube há pouco tempo de muitos cases aí de jovens que já estão empreendendo, que já estão tendo sucesso e etc e tal. Mas assim, a maioria dos empresários contábeis é gente que já está na faixa etária assim, de mais avançado. Né? Sim, Muitos já estão, inclusive, aposentados, né? E são aí empresários contábeis e estão no mercado e muito possivelmente vão continuar por muito tempo, né? Porque contador é meio que viciado em trabalho, né? sim. Você e eu acho interessante que esses profissionais, né, que têm já essa certa experiência, já têm essa certa idade, tenham essa resistência, né, de trabalhar com pessoas com mais experiência, né? A gente aqui na Inove que a gente tem tentado ampliar esse leque e a gente tem olhado para esse público também que tem mais idade. Não é nem aquele caso assim, que eu já estou num patamar alto, eu quero ganhar muito. Não é às vezes mesmo a pessoa que fez uma mudança de profissão. A gente trabalhou há pouco tempo com um rapaz que ele trabalhava na área de petróleo, né, num negócio assim bem específico, e ele quis mudar, foi estudar contabilidade, muitos profissionais assim. Então eu fico imaginando assim, o que será, não sei se você pode falar sobre isso rapidinho para a gente passar para as perguntas, o que será que impede esse empresário, né, que já é experiente, que já tem uma certa idade, até de confiar, né? Tá certo, eu não vou confiar num jovem que saiu da faculdade agora, para ficar aqui nesse lugar de coordenação, para que eu possa ir para uma outra visão. Mas de repente tem no mercado uma pessoa, né, um sênior que é mais centrado, que já está com a vida organizada, né? O que que impede esse empresário contábil de fazer essa opção? Não sei se você já teve essa percepção, né? É uma boa pergunta. Confesso não ter a resposta assim na ponta da língua, mas buscando refletir agora, eu acredito que é porque o mercado de trabalho tem este preconceito por contratar pessoas mais velhas. O 40 a mais já é visto, já é mal visto. Então, talvez por não parar para refletir, por pegar esses preconceitos, o sempre foi assim que as outras empresas falam, a sociedade atua, e simplesmente seguir, colocar esse viés inconsciente e seguir. E é o que você falou, né? Poxa vida, ele lá com 50, 60, a gente tem cliente, né, que o diretor tem 75 anos. Se ele parasse para pensar e falar, eu estou ótimo aqui, por que que eu estou com preconceito de contratar pessoas com a metade da minha Exatamente. idade? Exatamente, exatamente. Acredito que é falta de reflexão mesmo, falta de autoconhecimento e percepção do entorno. Uhum. Mas Porque a pensando agora, contabilidade, tá? ela é uma atividade que, na verdade, é uma das atividades mais inclusivas, né, que a gente tem, né? É inclusiva para o PCD, é inclusiva, né, para uma série de setores aí da população, né? É mais uma questão para a gente refletir, né? Com Deixa eu te fazer certeza. uma pergunta aqui da Camila Lopes, tá? A Camila perguntou é,
como que o candidato, né, imagino que ela esteja se referindo ao candidato sênior, né, que tem, pode quebrar, entre aspas, essa objeção, né, do preconceito da idade, tanto de pessoas mais velhas como das pessoas mais novas. Ela falou especificamente na entrevista com o gestor. Então tá, vou lá fazer uma entrevista com o gestor, então você agora se colocando, né, como RH auxiliando o candidato, né? Como é que o candidato pode quebrar isso? O que ele, de repente, pode falar para o gestor que pode fazer essa virada de chave? Bom, é desafiador, porque se tiver um gestor com uma mentalidade muito fechada, ele não vai nem querer te entrevistar, né? Não vai nem querer te entrevistar esse candidato aqui no exemplo. Uhum. Mas vamos supor que sim, que o gestor, se o gestor está entrevistando, ele já está um pouco mais aberto com isso. É focar ali nas entregas, é focar na competência. Então, assim, ali na entrevista, mas eu vou dar esse conselho para esse candidato mais velho, mas na verdade é um conselho para todos os candidatos aqui, né? É fazer o seu melhor ali na entrevista e focar nos entregáveis. Então, olha, essa é a minha formação acadêmica, essas são as minhas competências técnicas, esses são os meus objetivos de carreira. Eu quero vir nessa empresa por conta disso, disso, disso. Então, não consigo pensar em algo específico. A partir do momento que o gestor abriu as portas para poder fazer a entrevista, é fazer o seu melhor, é vender o seu peixe, mas esse conselho aí seria para todo mundo, independente da condição. Para todos, né? Para todos. Exato. O Weber também está trazendo aqui uma pergunta. Na sua visão, qual é o melhor critério de avaliação do currículo desse potencial candidato para contabilidade? Independentemente da idade, porque acontece que muitos candidatos mentem, muito provavelmente o Weber é um empresário contábil, né? Acontece que muitos candidatos mentem em seus currículos e acabam atrapalhando a oportunidade de outros potenciais candidatos para a vaga, né? Tipo, Sim. vou falar rapidinho uma situação que a gente teve, que a coordenadora Berta, tá ouvindo a gente, Carol? Tá, né? Tô ouvindo, tô ouvindo. Sim. E aí ela entrevistou um candidato que é mais sério, né? E aí ele falou para ela, não, porque eu tô com afinidade com mais com laptop, com celular, e eu levei o meu bloquinho, né? Então, assim, é uma coisa que é uma coisa que assim, indica para gente, né, que tem que ainda tem uma certa resistência. Mas na visão, o Weber está perguntando, né? O que você acha que, que nós, como empresários contábeis, podemos fazer para poder avaliar ali na hora se o candidato ele está mentindo ou essa questão de estar digitalizado, de estar na era digital, ou outra questão qualquer, né? Como é que a gente pode fazer essa avaliação, Carol? Bom, vou compartilhar como funciona o nosso processo seletivo aqui, né? Tanto aqui quanto a gente encaminha para o gestor, os finalistas, o que que o gestor faz lá na ponta para ir mitigando esses erros. Porque, já vou ser honesta em falar, não existe um método 100% infalível para a contratação da pessoa certa. Infelizmente, aqui a gente também faz recrutamento de seleção. Eu queria poder falar que tem, se tivesse, nós estaríamos ricos, mas não tem, né? Mas existem formas aí da gente ir mitigando. Da nossa parte, a gente tem, com o gestor, a gente define com muita clareza quais são as competências técnicas e comportamentais que a pessoa precisa ter. Então, qual é a formação acadêmica, que tipo de empresa tem que ter atendido, qual é o conhecimento que tem que ter. E o comportamental, né? Então, vai atender um cliente que ele gosta de falar mais no telefone, então pegar uma pessoa mais comunicativa, que não tem a rejeição de falar no telefone com o cliente, por exemplo. Então, primeiro, deixar os requisitos bem claros. Aqui na GPS, a gente faz seleção por competências, que são perguntas onde a gente pede para a pessoa contar um exemplo do passado, não idealizar como que a pessoa faria no futuro. Isso a gente mitiga bastante a mentira, porque
Quando você pergunta algo do futuro, o candidato idealiza a resposta. Quando você pede para ele contar uma experiência do passado, é muito mais difícil você mentir, né? Porque você tem que acessar uma memória. A gente faz isso e a gente também aplica a ferramenta da Solis, do Assessment, que além de ver o perfil, se é executor, comunicador, planejador ou analista, a ferramenta traz vários outros indicadores que a gente consegue perceber, nível de estresse, de autocrítica, de perfil difícil de conviver, tem várias coisas que a gente consegue pegar nessa ferramenta. Quando a gente envia esses finalistas para os nossos clientes, eles têm testes técnicos. Então, cada cliente tem um teste específico. Então, um teste ali para ver a questão da legislação. E, por exemplo, preciso de alguém que tenha aptidão para tecnologia. Coloca ali para mexer no sistema, faz um teste de Excel, é alguma coisa ali na entrevista final, você vê a pessoa na prática como é que ela lida com a situação. São formas que a gente tem para que durante o processo seletivo a gente vá verificando mais do que o discurso do candidato, ele ali na prática para ver se aquilo faz sentido. Não sei se eu respondi a pergunta. Claro, claro, respondeu sim, Carol, com certeza. É, infelizmente, a gente já tá indo para o final, Estourando. gente, passou muito, muito, muito rápido, muito rápido. Eu vou passar a palavra para o Luiz, mas, Carol, quero te agradecer muito. Eu vi aqui alguns comentários, o pessoal dizendo que gostei muito. Quando a gente também partilhou com algumas pessoas, as pessoas disseram, nossa, como que eu preciso disso, tal. E foi muito bom, foi um papo sem possibilidades, né, para palestras, até para seminários, né, Luiz? É um tema assim muito importante, muito, muito importante mesmo. E eu acho que muito importante para esse momento que hoje as empresas vivem, né, no Brasil e no mundo. A gente tem ouvido notícias desse apagão de mão de obra no mundo, né? Existem países aí de primeiro mundo que estão fazendo campanhas para que profissionais de determinadas áreas possam ingressar nesses países por causa da questão de mão de obra. Isso é um fato, né? Não é um estudo, é um fato, né? Então, eu acho que para os empresários contábeis, principalmente, se tiver um empresário me ouvindo, vai saber que esse é um problema, é uma dor, é algo que tem sido muito recorrente aí no nosso dia a dia, tá? Carol, te agradeço muitíssimo. Luiz, com você. Eu também quero aproveitar para agradecer a Carol. É excelente esse bate-papo. Pena que o tempo ele realmente é muito curto, mas sim, a gente vai estender esse bate-papo para uma palestra em nossos seminários, que eu acho que é importante essas temáticas estarem presentes, porque faz parte do dia a dia. Até complementando aqui rapidinho o Weber, tem algumas soluções também que eu entendo necessárias. Primeiro, que a empresa ela tem que criar o seu poder de atratividade, né, para justamente atrair esses talentos, né? E automaticamente já diminui a mentira. Segundo, montar um programa de integração um pouco mais eficiente, que dê tempo para que aquele candidato, ele, ao adentrar a empresa, né, estiver passando por aquele período de experiência, que a gente ainda tem esse período de experiência, né? E aí nós temos os mecanismos que podemos fazer isso, que dividir, por exemplo, o período de experiência de maneira que ele tenha um período lá de integração, onde tudo aquilo que foi falado, onde tudo aquilo que ele disse ou reafirmou ter a competência, né, desejada, ele vai poder passar ali, ou até mesmo de complementar, porque eu acho que a empresa tem que, independente da experiência, a empresa ela tem uma característica diferente. A gente sabe que um dos maiores problemas do profissional que vem com muita bagagem são os vícios. Então, o período de integração ele é muito conveniente para que a gente tenha esse período de adaptação dos novos requisitos, né, o perfil daquela empresa. Eu acho que isso colabora muito. Então, Carol, muito obrigado. Valéria, poxa, super legal, foi muito bom, realmente estou muito satisfeito.
né? Então, assim, vamos agradecer aqui, e em especial, eu quero agradecer aqui que a gente tem um, um ouvinte nosso aqui que está nos assistindo, né, de especial, que é o Rodrigo. Ele é prefeito lá de Tanguá, está aí, disponibilizou um pouco do seu tempo para poder nos ouvir. Então, muito obrigado. E gostaríamos também de agradecer a todos mesmo que estiveram aqui conosco, que puderam desfrutar de toda essa troca, né? Lembrando que no chat foi disponibilizado o link para que possa inserir as informações para emissão de certificado da participação aqui na live. E este link ficará por mais ou menos 1 hora disponível para preenchimento, tá? E para se receber todos os informativos e ações em primeira mão, baixe o aplicativo de CRCRJ no celular. Siga o nosso perfil nas redes sociais e se inscreva em nosso canal. E sigam a nossa comissão. De novo, nós temos um site, lá dentro do site do CRC, da Comissão ESG. Lá vai ter lá todo disponível todas as nossas ações. Na TV CRC ficam lá disponível todas as lives. Agora, dia 2, teremos mais uma live, tá? Agora, não sei, lembra, Valério? Não, aqui na mão eu não estou lembrando o tema, mas é um tema também que relacionado a mercado de A capitais, se eu não me engano, ESG e o mercado de capitais. capitais Exatamente, de extrema exatamente. importância. E assim, reafirmando o seguinte, todas essas apresentações, essas lives, os podcasts, esses temas serão reunidos para participarem mais efetivamente em nossos seminários e quem sabe, num futuro bem próximo, teremos aí um congresso, o primeiro congresso ESG do CRCRJ. Quem sabe? Vamos torcer. Isso aí pode ser que esteja no forno. Forte abraço a Isso, todos. isso aí, Fiquem isso com aí. Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Valeu.